Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Importância do jorei nos ombros. Publicado no livro A Arte do Jorei, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Em problemas de tuberculose, coração, pulmão e estômago, quero ressaltar mais uma vez a importância do jorei nos ombros no caso de tuberculose. O efeito é maravilhoso. O mesmo acontece em se tratando de doenças do coração, do estômago e pulmão. Para terem certeza das minhas ideias, observem que os doentes cardíacos infalivelmente têm rigidez no lado esquerdo do ombro. As toxinas aí acumuladas, depois de certo tempo, descem e se depositam em volta do coração e começam a pressioná-lo, ocasionando falta de ar, diagnosticada pela medicina como asma cardíaca. Também a asma, a bronquite, doenças muito comuns, são causadas por toxinas dos ombros que se acumulam no diafragma. Como consequência, o coração desempenha mal as suas funções e a atividade pulmonar fica prejudicada. É, portanto, de suma importância ministrar jorei nos ombros para dissolver as toxinas aí acumuladas. Com isso, a atividade pulmonar se normaliza em consequência do melhor desempenho das funções do coração. Como vocês já sabem, no plano do espírito, pulmão é água e coração é fogo. Então, a força do fogo aumentada ativa a água. É por esse motivo que um bom desempenho do coração influencia beneficamente o trabalho pulmonar. Também, a melhora do apetite e da sensação de sabor dos alimentos é resultante do jorei ministrado nos ombros. De fato, foi o estômago que começou a exercer melhor as suas funções devido à ação da luz divina sobre ele. Portanto, reafirmo, ombros livres de toxinas trazem como resultado melhores condições de funcionamento do pulmão, do coração e do estômago. Em consequência, os demais órgãos não sofrerão grandes abalos. Problemas do fígado, rins e pâncreas. Disfunções hepáticas, renais e pancreáticas são causadas por toxinas que desceram dos ombros. No caso de problemas do fígado, essas impurezas são oriundas do ombro direito, de onde descem e vão pressioná-lo. Daí se originam a icterícia e os problemas como vesícula biliar, especialmente uma inflamação chamada colecistite. Quando o rim, que não funciona regularmente, quando é o rim que não funciona regularmente, a causa reside nas toxinas que desceram dos ombros e se acumularam na cintura e na região dos quadris. Em se tratando de doenças do pâncreas, como diabetes, por exemplo, elas desceram do ombro esquerdo,
local onde se deve, por isso, ministrar Jorei. Ombro. Depois da cabeça, mais importante, ombro. Ombro vai melhorar pulmão, coração, estômago, rins, pâncreas, tudo. Ombro. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. Ombro, 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 cabeça, ombro. Topo da cabeça, onde a gente estudou, topo da cabeça. Ombro também. E hoje mais profundamente, ombro. Problema de estômago, ombro direito. Coração, ombro esquerdo. Pâncreas, ombro esquerdo. Estômago, ombro direito. Fígado, ombro direito. Rins, os dois, ombros. Se a pessoa que está com problema do ombro para baixo ficar ministrando somente do ombro para baixo, por exemplo, pessoa que tem mau funcionamento dos rins, quase todo mundo tem, e fica ministrando somente Jorei nos rins, nunca vai melhorar. Por quê? Porque o ponto focal do problema dos rins são os ombros. E tem pessoa que fala assim, olha, não ministra muito Jorei no ombro, porque a toxina do ombro vai descer e vai piorar ainda mais os rins. Pelo contrário, ao contrário, a toxina que está descendo dos ombros e fazendo com que o rim não funcione direito, vai parar de descer. Só assim ela para de descer. Se você ficar no rim, não adianta, a toxina fica descendo, 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 descendo e não para de descer. Não. Muito claro o ensinamento de Meixo Sama, não tem do que falar, ah não, sim, é isso. Problemas com a cabeça. Hoje em dia a cabeça é uma das partes do corpo mais usada. Daí ser grande o acúmulo de toxinas que atingem especialmente o cérebro. São também estas oriundas dos ombros, ponto onde se deve ministrar o Jorei para que sejam eliminadas aquelas impurezas acumuladas no cérebro. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça e fica. Às vezes, ombro. Ah, ministro, só no ombro? Não. Em todos os casos, também se faz Jorei no local. Por exemplo, estômago, né? Não está bom. Você faz no ombro direito bastante, tem que amolecer. E faz um pouco também no estômago. De frente para trás, de trás para frente. Pede para alguém ministrar nas costas, na direção do estômago. Se é no fígado, do fígado. Se é dos rins. Atrás dos rins é importante fazer, sim, é lógico que é. Uma coisa não anula a outra. Mas tem que fazer mais e em primeiro lugar e dar a devida importância àquilo que o Meixo Sama fala que é o ponto focal, que são os ombros. Senão perdendo muito tempo. Ah, mas melhora. Melhora.
melhora. Se não fizer também no ombro, vai melhorar. Aliás, se não fizer jorei em nada, em lugar nenhum, se não receber jorei e simplesmente não colocar muita sujeira no corpo, o mínimo possível, né? Através da alimentação, e não usar remédios, medicamentos, vai purificar sozinho, com jorei, sem jorei. O jorei, novamente, Meixo Sama fala, encurta o tempo de duração da purificação. Em vez de você ficar lá ruim do estômago meses, anos, você fica dias, semanas. Você tem que fazer jorei no lugar certo. Se você fizer só no estômago, você fica meses. Se você fizer nos ombros, você fica semanas. Encurta. Quando pega o ponto focal, encurta muito. E Meixo Sama, ele não simplesmente recebeu essa revelação e falou. Ele comprovou através do tratamento, ele mesmo, de milhares de pessoas. Ele comprovava, e nele mesmo, ele vive falando, eu faço muito jorei. Quando ele fazia muito aqui, era por causa de quê? Do temperamento dele, de raiva, irascível. Via tanta coisa, né, aí sentia aquilo, fazia, aí melhorava, não é? Por exemplo, ele fala para a locomoção, fazia muito nos quadris. Mas não era só os quadris, principalmente os ombros, ele fala. Estudamos ontem, problemas nas pernas e nos braços relacionados à locomoção, são toxinas oriundas dos ombros. Algumas toxinas atingem a região occipital, a parte de trás da cabeça. Essa parte tem toxina que fica aqui atrás. Estas, quando se dissolvem, provocam desinteria, que em certos casos de propagação intensa chega a apavorar a população, determinando até atitudes de alerta das secretarias de saúde. Nessas ocasiões, uma das recomendações mais ridículas, a meu ver, é que se lavem as mãos, como tentativa de evitar que o mal se alastre, como se problema de contaminação. Aí lavando bem as mãos, para que você pega com a mão, põe na boca alguma coisa, e aí vai entrar uma sujeira lá que vai dar disenteria. Mas no começo do livro a gente estudou que essas impurezas, as bactérias, elas até entram, mas só tem disenteria quem tiver a toxina que essa bactéria se alimenta. Ela vai se alimentar e vai provocar esse processo de disenteria. E quando acabar essa sujeira que essa bactéria come, ela morre de fome. Morre. E a disenteria cessa. Então o problema não é lavar a mão, não é higiene. Lógico, ninguém vai andar com a mão toda imunda. Não é isso. É aquele problema de a pessoa ficar com aquilo. Ai, tenho que lavar a mão. Ai, tenho que usar máscara. Ai, nossa, tem gente que se isola, né, do mundo e não quer mais saber. Eu estava em casa esses dias, né? Estava vendo um programa e estava meio sol batendo assim, né? Então aquela luz faz com que as partículas de poeira apareçam mais. Você enxerga, né, partículas de poeira que sem essa luz você não enxerga, né? E eu fiquei olhando e falei, nossa, como a gente respira, entra um monte de coisa, né, através da respiração. Incrível, né? A gente nem imagina. Mas não tem problema nenhum. Não tem menor problema. Nada, zero problema. Claro, você não vai pegar uma sala cheia de fumaça e ficar lá dentro, você vai morrer, né?
Mas essa poeira, sujeirinha que tem, que entra, o corpo, se não usa aquilo, ele joga fora. Joga fora. Pela própria respiração, entra, sai. Primeiro condensa dentro, todo aquele processo que você já sabe. Aí a pessoa tosse, espirra, sai tudo, né? Na verdade, a disenteria consiste apenas na eliminação de toxinas acumuladas na parte de trás da cabeça. Estas é que devem ser eliminadas como medida profilática. Conclusões. Pelo que foi exposto, dá para concluir que a maioria das pessoas tem solidificações nos ombros e em volta do pescoço. Problemas esses que de fato constituem a causa de muitas doenças. Primeiramente, as toxinas se concentram nos ombros e depois em volta do pescoço. Então, fica muito fácil, o processo de dissolução quando o jorei é ministrado diretamente nos ombros, onde na verdade está o ponto focal de todas as doenças. Exceções. No caso da paralisia, o ponto focal não está somente no ombro, mas no pescoço. Normalmente, pessoas que sofrem paralisias têm ombros moles, pois as toxinas se concentraram no pescoço e daí penetraram diretamente no cérebro. É possível observar que, infalivelmente, pessoas paralíticas têm solidificações no pescoço ou no lado direito ou esquerdo e também na região de trás da cabeça. Outras observações. As toxinas acumuladas nos ombros, no geral, descem para a parte de baixo do corpo, enquanto as que se encontram no pescoço sobem para a cabeça. A tendência normal é de as toxinas se acumularem nas partes do corpo mais usadas de acordo com as diferentes profissões exercidas pelas pessoas. Quando alguma toxina do pescoço se dissolve e repentinamente penetra no cérebro, provoca derrame e paralisação de partes do corpo. Em casos de paralisia, a sua manifestação ocorre sempre no lado oposto ao das solidificações. Assim, se as toxinas se acumularem à direita do pescoço ou da cabeça, a paralisação se dá no lado esquerdo do corpo e vice-versa. Quando a pessoa tem paralisia do lado esquerdo, onde deve ser ministrado jorei? Lado direito da cabeça, pescoço do lado direito, ombro do lado direito. Aí do lado esquerdo, faz um pouquinho também, não custa nada. Mas esse lugar é o principal, é o lado direito. Quando é do lado direito, lado esquerdo. A maioria dos esportistas só consegue dedicar-se à sua modalidade por um curto período da vida, porque tem os ombros normalmente muito duros. Quem pratica arremesso de peso, salto com vara e natação, por exemplo, força em demasia os ombros, que se tornam, em consequência, muito rígidos. Parte do corpo que você mais utiliza, quem vive se agachando, levantando, sentando, levantando, vai com uma toxina onde? Nas pernas, nos quadris. Assim que quem fica o dia inteiro sentado, pensando, vai acumular toxina onde? No cérebro, na cabeça, né? Crianças com dificuldades de aprendizagem
geralmente apresentam rigidez nos ombros. O mesmo acontece com os bebês que choram muito ou são nervosos demais. Esse é sobre dificuldade de aprendizagem em crianças que tem esse ombro duro. Muitas vezes, ou seja, não é porque cresceu que mudou. Agora eu tenho o ombro duro e consigo aprender. Não. Vai ter dificuldade do mesmo jeito. Vai dificulta. Toda essa toxina, ela dificulta a irrigação de sangue para o cérebro. A pessoa não pensa direito. Atrapalhado. Tudo atrapalhado. Tudo atrapalhado. Então, tem um ensinamento que Meixo Sama fala assim, quando os filhos não querem estudar é devido às máculas dos pais. Sim, verdade. Só isso? Não. Olha o ombro também dos filhos. Faz jorei nos ombros dos filhos. Cuida, né? Cuidar do filho não é fazer tudo que o filho quer. Muitas vezes cuidar dos filhos é fazer tudo que eles não querem. É verdade. Eu quero sorvete, eu quero bala, eu quero chocolate. Só porcaria que essa coisa vai querer. Eu quero batatinha frita, eu quero coxinha, eu quero pastel, eu quero não sei o quê. Eu quero hambúrguer, salsicha. Não. Não. Então eu não vou comer, morra de fome. Tá aqui o prato de comida, deixa na frente. Antigamente falava assim, ninguém morre de fome com um prato de comida na frente. Não morre. Chega uma hora a pessoa come. Come, tá com fome, dá fome, come. Qualquer coisa. Né? Então põe uma coisa saudável para a pessoa comer. Arroz, feijão, couve, né? Batatinha doce. Sem veneno, sem agrotóxico de preferência, né? Aí, fazendo bem, está ajudando, né? Mas não quer estudar, não quer isso. O que faz? Senta aqui, vou te ministrar. Eu não quero, você não tem querer. Eu lembro da minha mãe, quando minha mãe falava o tempo todo para mim, falava isso para mim. Você não tem querer, você não tem querer. Enquanto você estiver debaixo da minha saia, quem manda sou eu. Eu que mando. Você só obedece, hein? Senão a chibata vai estralar. O couro vai comer. O chinelo. Ela ameaçava pegar o chinelo. Não, mamãe, tô aqui. Depois da primeira chinelada a gente fica com medo, né? Fala, nossa, não é, essa pessoa não é normal, vai me bater, né? E criança não tem como brigar, não tem como se defender, né? Hoje em dia, se você encostar no filho, nossa, mãe. Incrível, né? Antigo também falava assim, o filho não sabe, não sabe porque, como é que é? Não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece, uma coisa assim. É justo. Também problemas como febres frequentes e inflamações nas amígdalas são provenientes de toxinas acumuladas nos ombros. A escrofulose, uma infecção dos gânglios linfáticos do pescoço, que deixa as crianças pálidas, tem a sua origem nas toxinas solidificadas no pescoço. Para resolver o problema, deve-se ministrar jorei nesse local. A região de trás da cabeça corresponde às áreas do sentimento e da razão. Por isso, quem age em demasia em função das emoções ou utiliza muito raciocínio, acumula toxinas atrás da cabeça. Há certas pessoas que passam a vida toda preocupadas com o futuro,
com o presente, com a situação do mundo, etc. Nesses casos, acumulam toxinas no topo da cabeça. Então, topo da cabeça todo mundo tem, porque todo mundo se preocupa com o futuro. Todo mundo se preocupa com o presente. Todo mundo se preocupa com a situação do mundo, uns mais, uns menos. Tem gente que não está nem aí, não é? Mas com a própria situação, todo mundo se preocupa. Como vai ser, como não vai ser. Quem não se preocupa muito consigo mesmo, com nada, está despreocupado. Para se ficar despreocupado, uma coisa boa a se fazer é ficar ocupado. Se você é ocupado, você não se preocupa, não dá tempo. Porque você tem outra coisa que antigos falavam: cabeça vazia, oficina do diabo. Não é? Falava assim, não é? É verdade. O capeta vem e fica botando ideia na sua cabeça. E você não sabe, você não enxerga, não vê, nem imagina, né? Mas é bom começar a desconfiar. Nossa, por que eu estou pensando isso? Que coisa absurda. Que horror, como eu estou. Quem usa muito a cabeça ou empreende grande esforço de memória, fazendo pesquisas, lendo livros ou memorizando assuntos referentes a questões diversificadas, acumula toxinas na região frontal, onde é preciso então ministrar Jorei. Então a pessoa que usa muito a memória, que tem que se lembrar de muita coisa, aqui fica tudo cheio, tampa, essa parte tampa, fica tampado. Conclusões gerais. Em síntese, fundamental é ministrar Jorei nos ombros, de frente para trás, de trás para frente. Quando estiverem muito duros, de cima para baixo. Para resolver problemas que afetam a parte de cima do corpo, a parte superior, centralizar Jorei no ombro e em volta do pescoço. Para manter a saúde, o ponto focal mais importante é o ombro. Portanto, devotar a ele atenção máxima, avaliando-lhe periodicamente o estado em que se encontra. Você mesmo aperte seu ombro. Está duro, está mole? Se está duro, não é bom. Ombro tem que estar molinho, macio. Se você é ombro duro, pode ter certeza. Se não tem algum problema, vai ter. Vai ter. Não é praga, é realidade. Às vezes podem achar que eu estou rogando alguma praga. Não é. É constatação. A gente observa, né? Vê? Ombros moles indicam muita vitalidade. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.